Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a Eucaristia. Vamos trabalhar a parte da anáfora do missal hispano-moçárabe da Espanha, que também tem uma parte importante entre o prefácio eucarístico, a fórmula da consagração e, em seguida, então, oração pós-consagração, mostrando essa centralidade, o mistério eucarístico, da história da salvação que o Pai realizou por meio do seu Filho. Seria bom que nós entendêssemos que no momento da concepção, quando o Filho de Deus assume uma humanidade perfeita em Maria, e ela dá à luz um filho, este filho que deu à luz é chamado Jesus. Então, esse Deus, na pessoa do Filho, se une a essa humanidade e veio chamado de Jesus. Reflete a realidade única de Jesus, humano-divina, né? Então, eu vou fazer essa distinção a partir do momento que nós formos fazendo a nossa exposição. Essa segunda parte da Eucaristia, que é a parte da preparação para a consagração, a parte eucarística propriamente dita, né, começa com o diálogo entre o sacerdote e a Assembleia. O sacerdote começa dizendo: a graça de Deus Pai Onipotente, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos vós. O que a comunidade então responde à saudação, e com os homens de boa vontade. Agora, já não é mais o presbítero, o presidente da comunidade. Agora é o diácono que diz: já que estáis aqui, fazei a paz. Logo em seguida, o sacerdote diz: subirei ao altar de meu Deus. O povo todo responde: ao Deus que alegra minha juventude. Aí entra o diácono: orientai os ouvidos ao Senhor, dirigi os ouvidos ao Senhor. Todos respondem: nós o temos dirigidos ao Senhor. O sacerdote diz: ao alto os corações. A comunidade responde: elevemo-los ao Senhor. O sacerdote então diz: a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que está nos céus, demos dignos louvores e dignas ações de graças. O povo então responde: é justo e digno. Então, essa é a primeira parte do diálogo entre a Assembleia, e o presbítero, o sacerdote e também com o diácono. Agora vem todo o prefácio, tentando expor, então agora vai expor a história da nossa salvação até chegar o momento da consagração. Aí o presidente da comunidade diz: é digno e justo, Deus onipotente. Então a oração eucarística se dirige a Pai. Porque todo o mistério da salvação, todo o mistério da revelação, parte do Pai, princípio e fim de todas as coisas. Que te demos graças, isto é, a Eucaristia, que te demos graças por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Tendo-se feito homem, então fazendo a expressão de que o Filho de Deus se fez homem, esse Filho de Deus se fez homem, Jesus Cristo, extirpou o mal que o homem tinha cometido. Ao assumir a natureza humana, o Filho de Deus, carregando essa natureza humana, tirou o mal
que o homem tinha cometido, fazendo aquela referência, nós vamos ver mais abaixo, entre a desobediência de Adão e a obediência de Jesus Cristo. E ficou imutável em sua divina relação com o Pai. Porque essa realidade humana assumida pelo Filho de Deus fez com que essa realidade humana se tornasse imutável na sua ressurreição. Então, essa realidade transformada pela ressurreição. Ele, então, ao subir aos céus, ele leva essa humanidade e leva a esta condição da relação ao Pai. Feito o novo Adão, porque existe o antigo Adão, o novo Adão. Aqui nós temos a teologia paulina da carta aos Romanos. Então, a partir do momento em que Jesus é o novo Adão, ele inicia a nova criação, a nova humanidade a partir de Jesus Cristo, no mistério da cruz e ressurreição. Vivificou no Espírito quantos o primeiro Adão tinha submetido à morte. Isto é, se nós morremos em Adão, nós ressuscitamos em Cristo. Então, a morte de Adão em Cristo nos trouxe a vida. E enquanto, então, ele, quando se faz o novo Adão, ele vivifica, ele traz novamente a vida no Espírito, quantos o primeiro Adão tinha submetido à morte. Porque a partir do momento em que Adão desobedece, ele recebe a pena e toda a humanidade também herda a pena, que é a morte, devido ao pecado, diz o texto. Por fim, mediante a obediência, que faz uma referência a Filipenses 2, isto é, o Filho de Deus se fez homem e conduziu a humanidade a uma perfeita obediência. E, sendo obediente até a morte e morte de cruz, venceu a desobediência. Quem precisava ser salvo era o ser humano. O Filho de Deus assume uma humanidade para conduzir à perfeita obediência. E na perfeita obediência até a morte e morte de cruz, ele venceu a pena que toda a humanidade participava em Adão. Então, por fim, mediante a obediência, reconciliou com o eterno Deus e Pai, a nós que a transgressão do nosso progenitor terreno, Adão, tinha afastado da feliz comunhão. Então, o ato de Jesus Cristo nos reconcilia com o Pai. Aquilo que separava a humanidade de Deus, a desobediência, foi vencida pelo Filho, que naquela humanidade assumida, foi capaz de fazer gerar uma nova humanidade em Cristo. E com o remédio singular da sua encarnação, isto é, tudo tem como fundamento o mistério salvífico, também está ligado com o mistério da encarnação, o mistério do nascimento do Filho de Deus numa humanidade perfeita. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E com o sangue da paixão renovou a criatura. Então, aquele menino que Maria deu à luz, gerado numa humanidade perfeita, Maria deu a Jesus também o sangue da redenção, a matéria da redenção. Com esse sangue que Maria deu e que Jesus recebeu, quando foi gerado por Maria, este sangue da paixão que renova toda a criatura. Então, há uma nova criação, reconduzindo-nos à condição de onde a debilidade antiga nos tinha expulsado, voltando à primeira realidade paradisíaca, antes do pecado. Então, nós voltamos à mesma graça que um dia havíamos perdido em Adão. Realizou tudo isso tendo se humilhado no homem, porque a realidade do Filho de Deus, que sendo Deus, ele se fez servo. Ele não contou com a sua realidade divina, mas ele se fez servo, assumiu uma humanidade. Ele de quem é certo que jamais degenerou da perfeição paterna. Então aqui nós temos uma referência de que o fato de Jesus ter assumido uma humanidade
ter se humilhado, em nenhum momento a divindade foi degenerada, nem tampouco a perfeição paterna foi degenerada pelo fato da encarnação do seu Filho. Assim se fez homem, para ir ao encontro dos homens. O Filho de Deus se fez homem para encontrar a humanidade. Então, essa realidade, dessa compaixão e, ao mesmo tempo, compartilhamento da nossa humanidade que o Filho de Deus realizou por nós. Embora se afastasse jamais da sua relação subsistente com o Pai. Isto é, quando Jesus se fez homem, quando o Filho de Deus se fez homem no seio da Virgem Maria e caminhou no meio de nós, morreu na cruz, ressuscitou, esse Jesus, na realidade divina que estava presente naquela humanidade, em nenhum momento se separou do Pai. Ele manteve a comunhão eterna com o Pai, estando nesta realidade presente também naquele que ele assumia em Maria, na sua humanidade. Ele permaneceu na natureza divina. A natureza divina não diminuiu com a encarnação do Filho, mas manteve a sua integridade, enquanto reconciliava os homens em consequência da sua graça. Então, essa realidade da presença divina em Jesus, em toda a realidade que ele perpassou na vivência do nosso mundo. Tornou-se semelhante a nós, isto é, assumiu a semelhança humana, assumiu a nossa humanidade. Ele que jamais foi dissemelhante da onipotência paterna, ele que jamais perdeu a sua dignidade divina, ele que jamais, em nenhum momento, perdeu a semelhança com o Pai. E assim tornou-se cabeça dos homens. Então, essa realidade humana, esse ser humano assumido pela divindade, se tornou, então, a centralidade, a cabeça dos homens, assumindo-lhe a humanidade. De tal modo que não pertence jamais à natureza divina, manteve a natureza divina presente na realidade humana, numa unidade inseparável, perfeita, completa. O único Jesus, o único Filho de Deus, o único Filho de Maria, que traz essa realidade, esta unidade inseparável, divina e humana. Com razão, os anjos não cessam de louvá-lo, dizendo assim. Agora entra o trisságio, que é a realidade da aclamação, que nós encontramos no profeta Isaías. Eu já disse na semana passada, o trisságio, santo, 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 na linguagem hebraica, porque a linguagem hebraica semita não tem o superlativo. Isso é mais do grego e do latim, de outras línguas. Como nós temos a palavra santíssimo, o hebraico não tem, então quando eles querem falar uma coisa muito santa, eles dizem santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Agora lembra essa manifestação, que é essa teofania de Deus, no profeta Isaías, na vocação do profeta Isaías. Os céus e a terra estão plenos da glória da tua majestade. Agora vem Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nos lugares excelsos. Então aqui nós temos esse trisságio, que também lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Logo depois vem uma expressão típica dessa tradição litúrgica hispânica. Hagios, 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 Kyrie Hotheos. Significa Santo, 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 Senhor Deus. O Deus, o Senhor, o Deus. Então, é uma expressão grega. Verdadeiramente santo, verdadeiramente bendito é nosso Senhor Jesus Cristo. Unigênito em relação a ti,
Isto é, unigênito em relação ao Pai, porque ele é o Filho unigênito do Pai, primogênito em relação a nós, porque ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, primogênito dos mortos. Primogênito por graça, porque aquele que é o primeiro a ressuscitar por nós é também aquele que é o doador da graça da nossa vida, da nossa ressurreição. E unigênito por natureza divina. Primogênito, já que ninguém foi antes dele, foi o primeiro. Unigênito, porque ninguém foi depois dele, porque foi um filho único do Pai. Embora sendo de condição divina, aqui entra a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Embora sendo a condição divina, não quis arrebatar por força sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, permanecendo perfeito em sua referência a ti e verdadeiro em sua referência a nós. Então, aquele que se fez servo, aquele que era Deus e se fez um de nós, ele permanece perfeito na realidade, na referência ao Pai. Ele é perfeito com o Pai e verdadeiro em referência a nós, porque essa realidade humana é a verdade que nós professamos, que é fundamento da nossa fé, a partir dessa paixão, morte e ressurreição de Jesus. Agora vem a parte da consagração. Então, depois de ter feito todo esse prefácio que contextualiza toda a obra da salvação realizada por Jesus Cristo, seja da sua relação eterna com o Pai, seja da sua relação eterna, sua relação salvífica de salvação para conosco, dentro dessa realidade vem, então, o relato de Jesus na Santa Ceia. Ele mesmo, Senhor e Redentor eterno, nas vésperas da sua paixão, tomou o pão. Também a lembrança das palavras de Jesus. Neste momento, agora já não é o presidente que fala, neste momento fala o próprio Cristo na pessoa do sacerdote. Porque aqui, o sacerdote age em persona Christi. Então, é o mesmo Cristo que ressuscitou, é o mesmo Cristo que andou na Galileia, é o mesmo Cristo que se encarnou, é a mesma realidade que está presente ali agora, naquelas palavras eucarísticas. Na véspera da sua paixão, tomou o pão, deu graças com oração de bênção e partiu-o, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que está prestes a ser entregue por vós. Isto, aquilo que vai acontecer na cruz, é antecipado para os discípulos naquela ceia. Então, os discípulos participam do mistério da cruz através daquela ceia. No caso aqui, a primeira parte é a questão do pão. Toda vez que comerdes dele, fazei-o em meu memorial. A comunidade responde: amém. Logo em seguida, diz o sacerdote. Ele vai narrar. A primeira parte é a narrativa, depois as palavras de Jesus. Então, a narrativa. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de ter ceado, dizendo, essa é a narrativa. Agora vem as palavras de Jesus. Aqui agora, nessas palavras, quando o sacerdote diz, é o Cristo que diz. Por que o Cristo diz? Porque ele é o autor do sacramento. A validade do sacramento está em Cristo. Este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que por vós e pelas multidões está prestes a ser derramado em remissão dos pecados. Toda vez que beberdes dele, fazei-o em meu memorial. A comunidade responde, amém. E continua o sacerdote agora na parte narrativa. Toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha com esplendor no céu. A comunidade, então, responde, assim cremos, Senhor. Então, aqui nós temos o prefácio, nós temos a consagração, agora nós temos a oração depois da consagração. Vamos ver como essa família litúrgica é interessante.
fazendo a comemoração da paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Então, aquele momento da Eucaristia não é só a morte de Cristo, não é só, né, a paixão de Cristo, né, a morte de Cristo, é também o anúncio da ressurreição, né, porque são realidades inseparáveis do mistério do Cristo. Suplicamos-te, Pai onipotente, olha propício, santifica e bendize essas ofertas postas sobre o santo altar. Nessa tradição litúrgica, a epiclese, a invocação, que no caso aqui é suplicado ao Pai, né, é feita após a consagração. É diferente da nossa tradição litúrgica, que era feita antes da consagração, quando nós suplicamos ao Pai, que envia o Espírito Santo, para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Esta epiclese nós colocamos antes, eles colocam depois, né? Então, no caso aqui, está a epiclese suplicando ao Pai para santificar, bendizer essas ofertas colocadas sobre o altar. Agora vem a continuação. E concede que ajudem a salvação de quantos delas comungarem. O povo responde amém. Porque há uma relação de Paulo na carta aos Coríntios, né, que as pessoas têm que ter consciência daquilo que comem e bebem na Eucaristia, porque senão podem comer e beber a própria condenação. A consciência daquilo que se faz. Então, concede que ajudem a salvação de quanto delas comungarem. O povo responde amém. Aí continua o presidente, o sacerdote. Ó Pai não gerado, isto é, o Pai não foi gerado. O Pai gera, ele não é gerado. Por teu unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi gerado antes de todas as coisas, por meio do qual crias para nós, teus servos indignos, todas as coisas muito boas. Tudo que Deus dispôs na ordem da criação é boa. Tudo que Deus realiza por nós por meio de seu Filho é bom. As santificas, as vivificas e nos dás. Faze com que sejamos abençoados por ti, nosso Deus. Uma nova súplica ao Pai, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, com esta anáfora, nós vemos como na Espanha esta liturgia, porque nós pertencemos à família litúrgica latina, né? E a Espanha tem uma tradição também litúrgica diferente, não é que é diferente, mas com outras palavras, com outros dizeres, com outros gestos, que é próprio de uma tradição litúrgica diferente. Então, essa tradição litúrgica do Missal hispano-moçárabe, né, mostra, né, esta realidade de como se celebra, né, a Eucaristia, na segunda parte da Eucaristia, através da consagração, através do prefácio, da consagração e na oração pós-consagração. Então, isso aqui é só para nós vermos a centralidade da Eucaristia nas várias famílias litúrgicas. E hoje nós vimos essa família litúrgica da Espanha. Semana que vem nós vamos ver, são duas tradições, nós vamos ver uma primeira de Santo Ambrósio, o rito ambrosiano, não é o rito latino nosso, mas é o rito ambrosiano, Santo Ambrósio, que é celebrado também em Milão, e que também tem o seu prefácio, tem a sua fórmula eucarística e tem o pós-eucaristia, para nós entendermos essa centralidade da celebração litúrgica através de vários ritos, de várias famílias litúrgicas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.